Olá, está no ar mais um episódio da primeira temporada da TV Abigraf, um canal preparado especialmente para você para compartilhar conteúdos, experiência e principalmente contribuir com a melhoria do ambiente de negócios do mundo gráfico. O programa Impressões da TV Abigraf tem a honra de convidar o empresário, advogado, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas no estado de São Paulo, também diretor da empresa gráfica Levi Limitada de Ribeirão Preto, fundada em 1970. É vice-presidente da Fiesp, do CORT, Conselho das Relações do Trabalho, diretor titular do Copagrem, Comitê da Cadeia Produtiva do Papel Gráfica e Embalagem, e diretor do Decontec, Departamento de Competitividade e Tecnologia, todos também da Fiesp. Seja muito bem-vindo, Levi. É muito peculiar para nós que estamos acompanhando, todos os associados e interessados aqui na TV, saber um pouco mais da história, da sua história, de como chegou até o universo gráfico. Conte pra gente. Muito bem. Na verdade, a minha vida ela foi pautada por acasos, né? Então, o meu objetivo de infância, de juventude, era ser jogador de futebol. E sou filho único e meu pai e minha mãe, naturalmente, sempre buscando o melhor para o filho, queria que eu estudasse, simplesmente, né? Aí abandonei o futebol, morava em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e mudei para Ribeirão Preto para estudar. Lá fundamos a gráfica, em 1970, a gráfica Levi Limitada. Aí fiz a faculdade de Direito, depois fiz administração de empresa e posteriormente economia. Aliás, economia faço até hoje, né? Como todos nós. De lá, a indústria gráfica, ela sempre me atraiu bastante, né? Pelos múltiplos trabalhos que a gente sempre produziu, né? Então, naquela época e de lá até esta parte, a gráfica imprime lá o convite de casamento, faz os impressos administrativos, folders, caixinhas, enfim, comunicados, santinho de luto, né? Então a gente pega o universo todo, né? E isso me fez ampliar as relações sociais, né? Em todos os âmbitos onde eu atuava. Por acaso também, e em razão da formação, eu acabei na Justiça do Trabalho. Como juiz classista empregador, aí trabalhei na primeira instância, que são as varas, depois no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é um tribunal intermediário, e depois, por fim, no TST como ministro, né? Então, foi realmente muito interessante. Nas entidades, eu comecei a frequentá-las, né, desde há muito tempo. Eu ocupei vários cargos, né? Evidentemente, eu não estive na fundação do sindicato, que foi em 1923, também não estive em 1965, na fundação da Abigraf Nacional, e nem tampouco em 68, na Abigraf São Paulo. As entidades, elas congregam o que há de melhor no mercado gráfico brasileiro. As melhores empresas, os melhores empresários, os melhores colaboradores. Isso fez dessas entidades um banco de dados e de informações importantes para o empresariado gráfico brasileiro. Diante disso, eu acredito no mercado gráfico, acredito nas gráficas e penso que, apesar de todas essas modificações que nós temos tido, evoluções, né, da tipografia para offset, depois posteriormente para digital, flexografia e outras alternativas, passando por todos os substratos, né? Porque a gente não imprime só papel, imprime plástico, imprime placas, imprime uma série de vidros, enfim, alumínio, latas. Então, o espectro é muito grande, é muito amplo, né? E, por isso, estou muito feliz em ter participado até hoje de todas essas atividades. Muito obrigada. E partindo, né, neste segmento amplo das indústrias gráficas, qual o perfil dessas empresas de pequeno, médio e grande porte? Né? Há alguma concentração em alguma região? Pensa no estado de São Paulo, no interior?
Ok. A indústria gráfica, ela, diferentemente de outras áreas, ela não existe em polos, né? Porque é muito comum, né? Olha, polo petroquímico da Bahia, lá onde se concentram lá todos os derivados de petróleo, do Cubatão, a mesma coisa. As gráficas, elas são pulverizadas pelo Brasil inteiro. A estratificação da indústria gráfica brasileira se dá da seguinte maneira: 95 a 97% de todas as gráficas são pequenas, micro ou pequenas, que vão aí até 10, 15 funcionários. É onde a gente mede o tamanho da gráfica. Pelo número de funcionários, de colaboradores, você projeta o faturamento. Médias, temos aí 2%, talvez, né? E grandes gráficas, que não correspondem hoje a 0,5% do mercado, que tem acima de 500 colaboradores, são muito poucas, né? Dentro dos tamanhos de cada empresa, elas são divididas por áreas, né? Editorial, embalagem, promocional, preços de segurança, impressos sociais, comerciais, enfim, todos os demais. Por isso, ela é extremamente pulverizada em todos os estados brasileiros. Ainda hoje, apesar da evolução tecnológica, nós encontramos tipografias, que vem lá de trás do Gutenberg, ainda tem pessoas trabalhando com tipografia e sobrevivendo, né? Uma característica interessante da indústria gráfica brasileira, sobretudo nas pequenas e médias, é que são empresas familiares. As empresas familiares e de pequeno porte, elas são perenes, dificilmente quebram uma empresa pequena, desaparece, né? Por isso a longevidade. Hoje nós temos aí com mais de 30, 40, 50 anos de vida muitas empresas. Por quê? Porque o empresário, ele tem um autoemprego, ele é empregado dele mesmo. Então ele mantém aquilo, com pouco ou muito, ele vai sobrevivendo. Pensando nos pequenos empresários, como a Abigraf apoia esses empresários? Seja numa assessoria jurídica ou numa orientação, para onde esse empresário deve investir o seu recurso? Quais são as tendências? Como a Abigraf ajuda? Então, realmente, o guarda-chuva da Abigraf, do Sindigraf, nesse particular, presta um serviço gigantesco aos associados e, por que não dizer, ao mercado gráfico como um todo, né? Nós temos aqui na entidade uma assessoria jurídica completa na área trabalhista, tributária, na área de contencioso, a gente se orienta os empresários, né? Temos uma orientação voltada para o crédito, né? Que às vezes é vinculada a contratos e tudo mais. E temos um banco de dados aqui, são muitas informações. Então, o associado, a qualquer momento, pode acessar, pode perguntar, pode mandar e-mail, o que for mais fácil, que a entidade está apta a responder. Com relação aos investimentos, isso é uma coisa mais particular de cada empresa. O que a Abigraf faz ao longo do ano, por exemplo, é trazer empresários para fazerem palestras, para indicar para onde o mercado está indo. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Nós temos faculdades de Direito, de Odontologia, de Medicina, de Engenharia, de Economia, mas você não tem faculdade de empresário. O empresário nasce empresário, né? Ele vê o que ninguém vê, ele enxerga o que ninguém vê, o que ninguém enxerga, e muitas vezes ele quebra a cara sozinho, como ele tem sucesso sozinho também. Esse feeling, essa sintonia fina é própria do empresário, né? Fazendo uma analogia, parece até que é a sensibilidade do músico, né? Aquele que já nasce para a música. Então, ele aperfeiçoa, aprimora, mas o dom, a essência está com ele. O que a gente vê? Tínhamos no Brasil, antes da pandemia, 18 mil gráficas, no Brasil inteiro, né? Estimamos que na pandemia perdemos 5 mil gráficas, né? Ou fecharam ou desativaram, né? Porque muitas simplesmente abaixam as portas, não dão baixa no CNPJ, nada, elas juridicamente não existe, mas fisicamente está lá. Ou às vezes ao contrário, existe juridicamente, fisicamente não estão mais. Vai haver, está havendo já, uma reacomodação no mercado e um realinhamento para onde ir, né?
cada um está buscando um mercado, está buscando o seu segmento. Por exemplo, a pandemia alavancou um mercado inexistente até então, que são os deliveries, né? As entregas, as caixinhas, as embalagens, isso praticamente era inexistente. Esse mercado cresceu bastante e deve continuar ainda, se não crescer, pelo menos estabilizado. Então, a área de embalagens, que hoje significa aí 50% do nosso mercado, ela deve ou se manter ou crescer. O editorial, que já foi 25% do mercado gráfico, hoje está em torno de 19%, 20%, caiu um pouco. Por quê? Não só em razão dos livros eletrônicos, que interferiram um pouco, só que eles atendem mais as pessoas com idade abaixo de 30 anos, dos jovens. Há mais de 30 anos, as pessoas gostam de ler o livro no papel, né? Até parece que quando você está permeando as folhas, pelos polos estão entrando os conhecimentos que o livro transmite. O mercado de promocional, esse sim, bastante afetado, porque aquela comunicação que era feita através do impresso, hoje ela é feita através das mídias eletrônicas, né? Então isso diminuiu bastante. Os jornais e revistas também tiveram uma queda significativa, porque a informação continua existindo, continua chegando em quem deseja ter as informações. Só que a mídia, o veículo não é mais o impresso, não é mais o jornal, mas é o celular, é a internet, é o WhatsApp e outros mais, né? Então isso prosperou bastante e é irreversível, isso não volta mais, né? E como operar sem prejuízo? Atuar com um resultado focado no lucro. A gente vive num capitalismo sem capital. Como fica essa operação? Então, esse é um problema crucial do Brasil, né? O capitalismo sem capital. É crônico, é crônico. O resultado, ele é extremamente importante para qualquer empresa. Se você operar sem lucro, você não consegue fazer nada, você não tem dinheiro para crescer, para investir, para ter um bem-estar para você, para sua família, né? O que eu tenho observado, por onde andei pelo Brasil inteiro, ficou assim, parece até um vírus, né? Na maioria dos empresários, ele não se preocupa muito com o resultado, ele se preocupa em ouvir o barulho das máquinas, né? As máquinas têm que estar rodando. Então, nesse caso, eu até propus uma solução. Grava um CD do barulho da máquina, põe na orelha, né? Pelo menos você não toma prejuízo, né? Mas isso é grave, gravíssimo, né? Porque a nossa atividade é de capital intensivo, nós precisamos investir muito para poder faturar. E o investimento fixo, né, nas máquinas, nos equipamentos, no prédio, nas instalações, eles, como o próprio nome diz, são imobilizados. Por si só, eles não fazem nada. Eu não vendo máquina, eu não vendo prédio, eu preciso vender produto. E para vender esse produto, eu tenho que colocar tudo isso funcionando e, ao final, entregar para o cliente o produto pronto e acabado, num preço que lhe convenha e que eu seja uma solução para o cliente. Eu não posso me postar como um problema para ele. Então, eu vejo que focar no resultado é importante. Começar a olhar o balanço da empresa, ou o balancete, pela última linha, não pela primeira. Faturei X. Não importa. Tem que ver quanto sobrou isso para você de resultado, do ponto de vista prático. Gráficos Ex, a voz da sabedoria. Você que está nos acompanhando, inclusive, aqui é um canal que você tem um espaço para também buscar informações. Aqui na descrição você pode ter um telefone, um contato, um e-mail, até mesmo um endereço para buscar também mais fontes de informações. E para fecharmos o episódio de hoje, a pergunta que não quer calar: qual a prospecção, né, deste futuro na indústria gráfica? Muito bem. Primeiro, todos os gráficos brasileiros, todos, indistintamente, pequeno, médio ou grande, são todos vencedores, na minha ótica, né? Porque ultrapassaram planos econômicos, situações adversas, né? E por final, agora, esse mal que acometeu o mundo, aí, que é a pandemia, né? Antes disso, um pouco, fomos afetados pela globalização, né? Que a globalização ela acaba engolindo o terceiro mundo, aí, os países em desenvolvimento, né? E acabou gerou muita dependência nossa
para os países industrializados, né? Dependência de matéria-prima, de insumos, de tecnologia, né? Por isso tudo, o gráfico é um vencedor. Ele é um vencedor. Se ele é um vencedor, ele está preparado para enfrentar novos desafios, porque ele já tem um histórico de vitórias. Eu vejo com bastante otimismo, vejo com uma perspectiva muito próspera no futuro, aqueles que procurarem se atualizar. Porque o conhecimento, ele só se traduz quando alguém passa e o outro absorve, senão você não comunica, né? E eu vejo que há hoje um grupo de jovens chegando no mercado gráfico que vão dar sequência a isso tudo, né? Porque até há algum tempo atrás eu estava a pensar que, falei, poxa, mas o nosso setor está virando um clube da velha guarda, né? Parece que é uma... vai virar um asilo de velhos aí e tal, mas não, está oxigenando e vejo também com bastante clarividência que são necessários os velhos, os antigos, os experientes, mas indispensáveis são também os jovens, aqueles que estão chegando, cheios de gás, cheios de vontade, né? Que acreditam em tudo, né? O idoso não acredita em tudo, porque ele já teve tanta decepção, mas o jovem acredita, e é esse segmento, essa faixa etária, esses novos empresários é que vão jogar o nosso país para frente e para cima, com certeza. É essa diversidade que precisamos na indústria gráfica. Dr. Levi, o programa Impressões agradece a sua participação, a sua contribuição, o seu tempo aqui, tão precioso. Acredito que você que está nos acompanhando pôde extrair o melhor para você. E acompanhe conosco, ative aqui o sininho de notificações, comente, compartilha este conteúdo que é feito exclusivamente pensando cada vez mais na melhoria do teu negócio. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por sua companhia.